oportunidade, levando a palavra de Deus nos corações. E aqui estamos encerrando o ídolo do Senhor na cidade de Poço Redondo, agradecendo a Deus pela vida de cada um, pela oportunidade que Deus tem nos dado. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos 10, capítulo 1 a seguir. O centurião Cornélio. E havia em Cesárea um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E ao vendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu perto do terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levantando-se Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu. A quem procuras? Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação, dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa, ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesárea, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali havia juntado, e disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou que a nenhum homem chama comum ou imundo. Pelo que chamando vim, sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus.
Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele vindo lhe fará, e logo mandei chamar-te. E bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos prestes diante de Deus, para o ouvir tudo quanto por Deus te tem mandado. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. A palavra de Deus é uma carta de um pai que ama os teus filhos. Eu e você podemos fazer acepção de pessoas, mas o nosso Deus, ele não faz. Para ele não há rico, não há pobre. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus entre em cada lar, em cada coração, transformando, libertando e curando. Ore, clame ao Senhor. Ele te ouvirá. Ele nos ouve, Ele nos vê. Ele continua o mesmo, Ele tem o controle desta terra. Tudo está no controle dEle. Nada está perdido. Vamos louvar, vamos adorar enquanto podemos, porque chegará um tempo que não podemos mais, por causa do barulho. Mas a palavra de Deus estará cravada em nossos corações e nós não a esqueceremos. Pode tirar tudo de nós, mas o nosso Deus não sairá do nosso coração nem da nossa vida. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele cura, liberta, salva e vai nos levar para morar com Ele. Esta é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cidade de Poço Redondo e todo o seu povo. Que Deus abençoe a nossa nação, o nosso povo. Que Deus te dê uma feliz quinta-feira a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. E assim encerrando o ídolo do Senhor. Louvado seja Deus. Solta o som, hein?